Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vou contar uma história muito interessante de uma consciência que eu convivi por vários anos, que era um ser desperto. Ou seja, era uma consciência que não sofria nenhum tipo mais de perturbação ou de influência de energias e de dimensões negativas. E o detalhe, eu consegui, na minha opinião, comprovar, ou melhor dizendo, provar que essa pessoa era de fato um ser desperto, ou seja, um ser que não tinha mais nenhum tipo de assédio, obsessão, encosto ou qualquer coisa dessa natureza. Mas antes de te contar essa história, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal se o teu interesse for por temas como experiência de quase morte e temas transcendentes. Aqui no canal Dimensão Mental há conteúdos semanais e muito relevantes com essas temáticas. Antes então de falar como que eu consegui provar que essa consciência não tinha mais nenhum tipo de influência negativa sobre ela, eu vou fazer apenas um breve resumo do que é o chamado ser desperto, que foi tratado em alguns vídeos aqui do canal. Então o ser desperto não é alguém que está acordado. Também não é o tipo de pessoa que saiu da Matrix, seja lá o que isso signifique. Então ser desperto é mais do que estar acordado. É uma terminologia para desassediado permanente total. Ou seja, o que é o desassediado? Ela não tem assédio extrafísico sobre ela. Então não tem nenhum espírito negativo, não tem nenhum espírito perturbado ou nenhum espírito vampiro que consegue se aproveitar dessa consciência. Então ela é desassediada, ela não tem mais nenhum assédio, nenhuma obsessão. E é de forma permanente e total. Ou seja, não importa a dimensão que esse ser se manifeste, ele vai estar então sempre autodefendido, sempre equilibrado, sempre de um modo então atuando em um nível de maturidade maior e melhor que a média da população. Então o ser desperto já alcançou um nível de equilíbrio emocional satisfatório. Da mesma forma que esse ser desperto já tem um domínio das suas próprias energias e também usa as faculdades parapsíquicas, ou seja, os fenômenos chamados de paranormais, extrasensoriais, mediúnicos e assim por diante, a seu favor. Então ele consegue interagir com outras dimensões sem ter qualquer tipo de medo, de perturbação ou de alguma causa que traga a ele um desequilíbrio íntimo. É um equilíbrio emocional muito bom, é um domínio das energias muito bom, então sabe se defender, não é mais vampirizado, não é mais sugado inconscientemente. E também tem um nível de ética ou de maturidade em relação àquilo que é correto, né? Uma cosmoética, uma ética muito mais avançada, de um modo geral. Ou seja, tem uma solidez em relação ao seu caráter, em relação à pessoa que ele é, aos seus princípios pessoais. Tá? Então a desperticidade, ou seja, o estado de ser desperto, é muito mais do que uma pessoa que é bem intencionada. É muito mais do que uma pessoa que simplesmente quer fazer o bem pelos outros. Ela de fato já tem um equilíbrio íntimo muito maior para lidar com os problemas da vida sem ficar estressado, sem ficar surtado, sem entrar em desespero, sem ter nenhum tipo de colapso, seja ele físico, energético, emocional ou mental. Dentro do estudo da consciência ou da chamada conscienciologia, existe uma escala de evolução, ou seja, há uma hierarquia evolutiva, há níveis evolutivos que as pessoas vão galgando, vão avançando vida após vida, até chegar no ápice da evolução aqui da vida humana, que nós chamamos de serenão. Mas até você chegar nesse ápice da evolução, há diversas fases e estágios. O ser desperto, o ser que não tem mais nenhum tipo de assédio extrafísico, nenhum tipo de assédio energético, ele ainda é metade desse serenão, desse ser super evoluído. Mas já é uma consciência muito rara de se encontrar. Então, tanto para você, se você quiser ter uma introdução melhor do que é ser desperto, tá aqui na descrição do vídeo uma introdução que eu falo basicamente os principais pontos do que é o ser desperto. Também tem um relato de um encontro com um ser desperto chamado Manuelzinho. Foi uma entrevista feita alguns anos atrás e eu fiz uma live onde eu leio essa entrevista e comento vários pontos muito interessantes para ver o que é um ser desperto.
E assim, esse ser que já está nessa condição evolutiva é muito raro de se encontrar. Você não encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar. Não. Encontrar um ser que não sofre mais nenhum tipo de influência ruim, sabe, é realmente muito difícil. Por isso que toda forma de contato é interessante, é importante e cabe aqui para nós estudarmos mais sobre maturidade e sobre o desenvolvimento da consciência. Alguns chamam de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento íntimo, né? Mas de qualquer forma é retrato da evolução da consciência. E eu convivi então por muitos anos com um ser que estava nessa condição de ser desperto. Agora, qualquer um pode dizer assim, olha, eu não tenho mais assédio, eu não sou mais influenciável. Você falar, você afirmar, qualquer um pode afirmar. Especialmente alguém que não tem sensitividade ou que não tem parapsiquismo. Ela não percebe energia, ela não percebe, né, consciências extrafísicas doentias no ambiente, ela não percebe nada. Então, se o nível ainda de autocrítica ou de autoconhecimento for baixo, ela fala, eu não tenho esse tipo de coisa. O que nós vemos é que 99, alguma coisa da humanidade tem assédios ou tem intrusões na sua vida, eventualmente a vida toda. Então, se você fica irritado, você já tem assédio. Se você tem mágoa, já tem assédio. E assim por diante. Eu explicito bem na definição lá do que é o ser desperto no outro vídeo, para você entender se você está ou não nessa condição. Agora, o ser desperto, ele é lúcido em relação à condição dele. E essa consciência que eu vivi por vários anos, ela era lúcida, que realmente ela não tinha mais nenhum tipo de influência. Eu consegui provar que ela estava nesse estágio então que é muito mais avançado. Agora, como que eu cheguei nessa prova? Eu preciso primeiro contextualizar a minha situação e a condição da pessoa no qual nós nos encontrávamos na época. Então, para entender esse contexto, eu preciso contar um pouco da minha história pessoal para que fique tudo mais claro. Então, antes de conhecer a ciência da consciência, eu estava no movimento espírita, né, do ponto de vista kardecista. Então, eu conheci o espiritismo com cerca de 14 anos de idade e eu comecei aí, né, semanalmente, e até mesmo me candidatei para trabalhar então enquanto médium, né, enquanto, né, queria ser um tarefeiro ali das obras daquela casa. Era uma casa de Ramatiz, tá? Na minha antiga cidade onde eu nasci. Eu então consegui, inclusive, trabalhar aos 15 anos de idade, começar a trabalhar como médium da casa, fazendo passes magnéticos, né? Que é a exteriorização de energia. E nessa casa de Ramatiz existia uma senhora, eu não vou falar o nome dela porque eu não sei como ela está hoje, não pedi permissão. Tentei encontrar pela internet, mas não consegui, então não tenho mais contato com ela. Mas essa senhora era uma das líderes ali, daquele local, e que ajudava no processo todo. E quando eu já estava trabalhando como médium, logo no início, todo mundo ali falava, né, tinha muitos parentes que ela tinha ali também que trabalhavam ali, eles diziam naturalmente, olha, ela não tem mais assédio. Só que pouco tempo depois, cerca de 1 ano e meio depois de já estar no movimento espírita, foi onde eu conheci a ciência da consciência, a conscienciologia, e comecei a fazer cursos esporádicos. Só muitos anos depois que eu fui me tornar voluntário. Eu nem sabia que dava para ser voluntário, que dava para ser um pesquisador da consciência. Eu sabia nada disso. Então, durante muitos anos, eu continuei nessas duas funções, sendo, né, um espírita, um médium kardecista, e ao mesmo tempo fazendo cursos sempre que eu podia para entender mais, para trabalhar energia. E num desses cursos falaram então da escala, dos níveis de evolução, e falaram então desse ser desperto, dessa consciência que não sofre mais nenhum tipo de assédio extrafísico, né? Nenhuma consciência mais consegue perturbar ela. E logo que eu ouvi falar então sobre ser desperto, logo eu me liguei, peraí, aquela senhora lá do meu centro, ela mesmo diz com toda naturalidade, toda tranquilidade que ela não tem mais esse tipo de coisa, ela não tem mais nenhum assediador. Ela já escapou desse processo. Eu fiquei, mas espera aí, mas será então que aquela mulher, que aquela senhora, ela é um ser desperto? Então até cheguei a perguntar, né, para outros parentes, ela não tem mais assédio, não tem. Consegui conversar com ela, mas espera aí, como é que é isso? Eu falei, não, eu já superei essas questões, eu já não tenho mais nenhum tipo de assédio. Mas isso era tratado muito naturalmente por todo mundo ali, né? E só que eu, né, tentando entender a consciência, tentando ter cada vez mais, sabe,
criticidade, tentando analisar tanto a mim quanto aos outros, eu sempre fiquei então de olho nela, no bom sentido, né? Então eu sempre procurei ver, será que ela vai chegar um dia zangada, irritada, vai ofender alguém, vai ficar triste? E durante anos eu nunca vi ela em nenhum desses estados. Nunca vi, sabe, falando mal dos outros. Nunca vi ela irritadiça. Nunca vi, sabe, nada que dizia assim, poxa, ela está melancólica hoje. Não. O equilíbrio emocional dela era sempre o mesmo. Era sempre uma tranquilidade, sabe? Sempre um olhar, vamos dizer assim, mais fraterno para os outros. De uma tranquilidade, assim, mas nada que chame a atenção. Se ela não fala, se os outros não falam, eu talvez nunca adivinharia, nunca teria identificado que ela não tinha mais nenhum tipo de, sabe, de intrusão na vida dela. Ninguém paparicava ela ou ninguém tratava ela diferente por essa condição. Não. Ela mesma se colocava numa postura sempre, sabe, de operária, sabe, de arregaçar as mangas, de ser mais uma trabalhadora ali, sem privilégio, sem nada de diferente dos demais, tá certo? Agora, vamos chegar no ponto X. Como é que eu posso dizer, ou como é que eu posso afirmar que realmente ela era um ser desperto? Então eu preciso entender o seguinte. No centro de Ramatiz, assim como acontece em outras casas espíritas, existe a chamada sessão de desobsessão, ou a sessão do desassédio, ou a sessão, né, do tirar o encosto, sessão do exorcismo, né? Alguns chamam dessa forma, mas de qualquer forma aquela sessão dedicada a que uma consciência então incorpore um espírito doentio que está ali, para que ele seja esclarecido, para que ele seja encaminhado, e assim o paciente ou a pessoa que foi ali possa ter tirado das suas costas, vamos colocar dessa forma, aquele assediador extrafísico, aquele obsessor que estava ali tentando prejudicar a sua vida. E eu então, aos 16 anos, já passei para a função de desobsessor. Então eu era aquele que conversava com as consciências extrafísicas a partir do médium que estava ali incorporado na minha frente. Para esse desassédio, para essa desobsessão, a pessoa que vinha ali no centro, ela deitava numa cama e ao lado da cama ficavam os dois médiums. Um que era o médium incorporador, que fazia o fenômeno da psicofonia, né, que dava passividade para essa consciência negativa se manifestar, e o médium ali, né, esclarecedor, o desobsessor ou desassediador que conversava com ela. E essa era a minha função. Eles não queriam me colocar nesse caso de dar passividade para uma outra consciência, porque eles falavam que antes dos 18 anos de idade era indevido, por não estar em formação completa o corpo físico. Então eu sempre trabalhei nessa condição de conversar. Então, apesar de muito jovem, eu já tinha muito conhecimento, muitos argumentos, eu conseguia me dar muito bem em conversar com essas consciências que chegavam ali doentes, necessitadas, às vezes com dor, às vezes muito revoltadas, enfim, aparecia de tudo. Então em um único dia eu conversava com muitas consciências extrafísicas ali, a partir do médium que estava ali incorporado. Agora, qual que é o ponto-chave aqui? Depois que todos os atendimentos acabavam, de todos que estavam ali, que foram no centro para essa sessão, acontecia uma autodesobsessão, um autodesassédio, que era o seguinte: não tinha ninguém deitado na cama ao nosso lado, mas eu, enquanto ali conversador, esclarecedor, eu evocava alguma consciência que estava comigo ou que estava precisando de ajuda, e essa consciência então era incorporada ali no médium na minha frente. Então eu tive a oportunidade de conversar com muito assediador que estava ali, desgostoso comigo, estava bravo em relação a mim, que tinha algum tipo de mágoa. Então eu conversava com eles. E depois aconteceu o processo inverso. Para o médium que estava ali sentado na minha frente, eu pedia que se tivesse também alguma consciência doentia, que eles, os guias do local, que eles encaminhassem para ele ser incorporado também. Então, tanto eu recebia o atendimento pessoal, quanto o médico que estava ali incorporado também recebia o tratamento, recebia ali a oportunidade de conversar e de tentar um esclarecimento para que aquilo fosse resolvido. Então, ambos tinham essa condição de receber um atendimento para si próprio. Então, o que eu via no meu caso? Sempre que eu fazia isso, apareciam realmente assediadores, consciências ali desequilibradas, magoadas, chateadas comigo.
E elas podiam às vezes falar o que aconteceu, que eram coisas do passado. Então eu via bem, né, o padrão, tanto em mim quanto dos outros. Não tinha nada de diferente. O mesmo tipo de consciência que aparecia para as pessoas que iam ali pedindo, querendo atendimento, eram praticamente as mesmas que aparecia quando eu fazia para mim mesmo. E para outra pessoa, para o outro médico que estava ali. Então a gente que conversava muito com essas consciências extrafísicas, era muito fácil perceber quando era um assediador. Às vezes eles mesmos ali incorporados falavam, né? Eu atrapalho ele fica bravo comigo, eu consigo desorganizar a vida dele. Então é muito fácil você identificar quando é um assediador extrafísico, quando é uma consciência ali mal intencionada que consegue realmente, sabe, atrapalhar a vida dos outros. E é importante dizer o seguinte, nesses atendimentos, né, mediúnicos, não havia um parceiro fixo. Então eu podia trabalhar com qualquer médium que estava ali no processo de incorporação. Então ele incorporava e eu conversava. Então não tinha um parceiro fixo. No dia que eu chegava, via qualquer pessoa, ia lá e via, na verdade, revezando. Era sempre diferente, né? E sempre um grupo pequeno, mas sempre em revezamento, tá? E agora, quando eu trabalhava com essa senhora, então, que era um ser desperto, olha que interessante. Depois que acabavam os atendimentos, que a gente ia para o nosso atendimento, né? Eu fazia para mim, aparecia lá um assediador pessoal, um assediador que estava comigo naquela ocasião. E quando eu fazia para ela, nunca tinha um assediador com ela. Nunca era alguém que realmente conseguia influenciar. Sempre era uma consciência de fora, ou o que nós chamamos de fazer a iscagem. O que é isso? Ela sempre puxava uma consciência que estava doente, ou em algum lugar que ela foi, alguma coisa assim, mas nunca era dela. Sempre uma consciência que chegava ali e dizia, olha, eu não sei o que eu estou fazendo com essa senhora, eu estava num lugar, de repente eu apareci aqui. Então sempre eram casos de consciência, sabe, negativas, mas que nunca consegui influenciar em relação a ela. Então, quando eu percebi, peraí, mas será que ela é desperta? Aí toda vez que eu trabalhava com ela, no final eu estava ali sempre de olho. E nunca apareceu nenhuma consciência doentia nesse sentido. Se tivesse, eu conseguiria identificar muito facilmente. Muito facilmente você pode identificar que estava. Até poderia dizer, peraí, ela não é, essa história de que ela não tem assédio não é bem assim. Teve um dia que eu, né, fiz um atendimento para ela e apareceu um assediador dela. Não que eu ia fazer isso, óbvio, nunca ia acontecer, mas eu estava sempre de olho. Então sempre que ela trabalhava comigo, nunca era assédio dela. Comigo apareciam os meus assediadores da época, com ela nunca. Até com o passar do tempo, até comigo começou a se inverter. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu, que eu não fui fazer um atendimento pessoal, não era assediador meu. Era de alguém que eu passei por um lugar, que na época eu estudava num certo determinado lugar, e um ser doentio me viu e de repente falaram, segue ele que você vai ser ajudado. E esse ser começou a me seguir, e aí ele apareceu lá nesse momento final da desobsessão, do desassédio. E ele falou, olha, eu não sei porque eu estou com você, mas me mandaram te seguir porque eu ia ser ajudado e eu estou aqui agora. E aí para mim foi um choque. Falei, olha, aconteceu comigo o que acontece com a senhora lá. Então não era assediador meu, era alguém do lugar que eu passei, né? Mas na semana seguinte já era assediador meu de novo. Mas foi o primeiro momento que eu fiquei igual a ela. Falei, olha que legal. E eu passei então anos trabalhando sempre de olho, sempre, sabe, analisando. E realmente, além dela nunca ficar, como eu disse, né, emocionalmente ou energeticamente mal, e sempre, do ponto de vista moral, sempre, sim, sabe, excelente, sabe, uma solidez fantástica. Ela é o tipo de pessoa que eu dava uma procuração em branco, sabe, ou aquele exemplo antigo, dar um cheque em branco, né, ou dar a senha do banco, para ela eu daria. Porque eu tenho a certeza que ela nunca ia me apunhalar pelas costas, ela nunca faria mal para mim. Era nítido, sabe, a conduta cosmoética correta que ela tinha. Então, eu confiava nela e sabia que ela era uma pessoa de confiança, que ela nunca faria mal para mim. E emocionalmente sempre equilibrada, né, energeticamente também, e nessas sessões, nos atendimentos que eu fazia para ela também, nunca era consciência assediadora dela, sempre de fora, sempre, até dos outros, de outros familiares aparecia, sabe, para ser atendido ali, mas dela mesmo nunca teve. Então, para mim, é uma prova, sabe, irrefutável, que ela de fato era uma consciência
que não tinha mais um processo de intrusão. Então você quer saber também, se uma forma indireta de saber isso, né? Será que eu tenho assédio ou não? Se você for numa sessão dessa e aparecer alguma consciência ali brava com você, ou rindo, debochando que consegue, né, atrapalhar, perturbar a tua vida, mostra também que você não é uma consciência que está blindada, que está fechada a esse tipo de intrusão. Agora, nem precisa participar de uma sessão dessa para saber, né? É como eu disse no vídeo introdutório, analisando tua vida emocional, tua vida ética ou cosmoética, analisando como são as tuas energias, já dá para ter uma noção muito clara e límpida se você é influenciável ou não. Então, se no último mês, ou mesmo na última semana, você ficou irritado, seja com política, seja com seu trabalho, seja no trânsito, não importa, ficou exaltado, deu aquele surto, aquela explosão de raiva, não é desperto. Definitivamente não é. Agora, é importante colocar que ela, apesar desse gabarito todo, ainda tinha o véu, vamos colocar assim, da religiosidade. Então, ela tinha também as suas limitações, ela não era uma pessoa que tinha capacidades para todos os fenômenos, não era bem isso. Eu, já como estudava a experiência fora do corpo, como já estudava vários desses processos, perguntava para ela, e aí, você consegue sair do corpo com lucidez? E ela respondia que não conseguia muito fazer isso, até ela nem gostava muito desse processo de sair do corpo, várias questões ali até doutrinárias, dogmáticas, de achar que a projeção, que a experiência fora do corpo pode ter algum perigo, então ela tinha muito receio nesse sentido, né, de que as pessoas começassem a fazer isso. Aliás, muitas pessoas no meio kardecista têm certa dificuldade de ter experiências fora do corpo por uma série de razões, inclusive que se todo mundo sair do corpo, não precisa mais do médium, não é mesmo? O médium é o intermediário entre as dimensões. Agora, se alguém sai do próprio corpo com lucidez, sem depender de ninguém, sem depender de uma casa, sem depender de nenhum processo externo a ela, usando os próprios poderes internos, não precisa de médium, né? Então muitos espíritas não gostam de sair do corpo porque isso mexe, interfere diretamente no seu trabalho, na sua doutrina, na sua filosofia ali, religiosa. Agora, isso não tira os méritos que ela tinha, apesar das certas limitações. Ela era uma pessoa, extremamente assistencial, era fraternidade o tempo todo, não se indispunha em relação a ninguém. Qualquer um que estava precisando de ajuda, ela ia lá e fazia, Era muito aberta a qualquer tipo de autocrítica, de heterocrítica, você poder criticá-la, de poder dar feedback para ela. Ela não ia ficar zangada, Não acontecia isso. A gente conversava bastante. Ela chegou a me convidar para ir algumas vezes na casa dela, eu fui lá, Ela também me chamava, eu era muito jovem, mas ela me chamava para ajudar no treinamento de novas pessoas que estavam ali, querendo desenvolver a incorporação, a mediunidade, Então eu estava ali, ela me chamava para tudo que é lugar, eu vivia, indo com ela para cima e para baixo. A casa dela era também uma casa muito tranquila, tudo muito organizadinho, eu não via nada de fato de negativo, de ruim com ela. Então, agora, uma pessoa também de muita modéstia. Não era aquela pessoa que diz assim, olha, eu cheguei no ambiente, eu não tenho mais assédio, eu sou alguém que está acima da média. Não tinha esse nariz empinado, essa arrogância. Não, era de uma modéstia enorme. Então, de uma simplicidade também, muito sábia, Tinha muito conhecimento, mas sempre na modéstia, sempre com os pés no chão. Isso me chamava muita atenção nela. Então, quer dizer, era uma falta de vaidade, uma falta de orgulho, esse tipo de egocentrismo, nela não tinha. E uma outra coisa, então, além dela ser de confiança, além dela ter todos os processos que eu já comentei aqui, essa senhora, ela já tinha uma certa idade avançada já, ela também tinha uma energia muito diferente. Na época eu não sabia identificar o porquê, mas quando eu ia trabalhar com ela, fazendo nas sessões ali de desobsessão, de desassédio, era uma energia diferenciada. Agora, não se destacava pela potência, dizer, nossa, eu chegava perto dela, era tanta energia. Não era tanto o potencial, era mais o padrão. É difícil para mim descrever a sensação do que eu lembro da época, mas era um padrão de energia muito sutil, era muito tranquilo, uma energia que era diferente de outros médiuns, que às vezes estavam, era muito mais equilibrado, mas não era uma coisa que chamava atenção. Volto a dizer, se ela ou se os outros não falassem, olha, fulano, ela não tem mais assédio, eu, por mim, não chegaria a essa conclusão. Para mim era uma senhora assistencial, equilibrada,
de uma energia, de um padrão assim que eu não sei descrever o que é, mas era muito sutil, era muito pacífica, mas que eu não posso descrever nada muito além disso. Agora, só de poder analisar que é uma pessoa que todo o tempo que eu conheci ela nunca teve assédios maiores, nunca teve nenhum estado que fosse negativo, já é de chamar-se atenção. Mas isso era uma conclusão depois de anos de convivência. E ela é uma consciência então que mostrou para mim que de fato a desperdicidade é uma realidade, né? Você não sofrer mais influência nenhuma, você está o tempo todo equilibrado, com as energias em dia, sabe? Sempre atuando com seus princípios de modo coerente, que é possível, que é factível. E eu sou muito grato por todos os anos de convivência que eu tive com ela, por todos os ensinamentos que ela me passou, por todas as dicas que ela me deu. Então, para mim, foi uma fase muito importante da minha vida. Não apenas digo por ela, mas por todo o contexto. Então, foi ali que eu consegui interagir primeiro com as consciências extrafísicas, né? Conversava bastante, não tinha qualquer tipo de medo já naquela época. Então, ali que começou a minha vida multidimensional. Quando eu comecei depois, né, que eu saí do movimento espírita, investir no domínio das energias, investir nas próprias experiências fora do corpo, sabe, aprofundar alguns estudos e o autoconhecimento, eu cresci mais em outro segmento, outro aspecto. Mas não invalida ou eu não menosprezo nada do que eu passei por lá, muito pelo contrário, sou muito grato, sabe, por tudo que foi uma grande escola para mim em vários sentidos. E um ser que está no estágio evolutivo como o dela, é muito difícil de se encontrar, como eu já comentei, mas que é possível de se alcançar. E você, qual é o seu tipo, qual é o seu estágio atual? Você tem muita intrusão de outras dimensões? As suas energias estão sempre precárias, você está sempre com sono, está sempre sendo sugado nos ambientes onde você vai? Pois saiba que para você se tornar um ser desperto, em apenas uma vida de dedicação é possível chegar lá. Consciências que estão mais adiantadas em menos tempo, mas a grande massa vai levar alguns anos, algumas décadas de trabalho árduo, mas que todos nós podemos, ao final da vida ou ao final de um longo esforço, chegar num estado íntimo de equilíbrio tal, assim como ela estava e assim como muitos outros aí já conseguiram, de não ter mais nenhum tipo de assédio e viver uma vida então mais equilibrada, mais centrada, mais produtiva e o que é melhor, sendo você mesmo, com autenticidade. Então, você não é mais pensado por ninguém, você não sofre mais da raiva de ninguém, você não se associa a certos padrões negativos pelo teu temperamento, pelas tuas atitudes incoerentes e imaturas. Então, esse novo estágio, essa nova condição, ela é de fato inspiradora para muitas pessoas, para mim pelo menos é. Se você quiser saber mais sobre essas questões, dá uma olhada nos vídeos que eu estou indicando aqui na descrição. Espero que esse conteúdo possa ter trazido mais dúvidas ou mais inquietações, que esses assuntos possam ter trazido mais questionamentos para você do que propriamente certezas, porque quem vive só de certeza, infelizmente, vai passar a vida descobrindo pouco e evoluindo pouco. Então viva a dúvida, viva a curiosidade e viva o espírito investigativo. Então eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!